Olá, eu sou Israel Cordeiro, membro da Igreja Batista Alvorada, em São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Hoje vamos dar continuidade à aula passada, a Doutrina de Cristo, parte 2. Então você é nosso convidado, gostando do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, participe dos comentários, perguntando, comentando, pode ser discordando, concordando, acrescentando, né? E assim você nos ajuda a divulgar cada vez mais a palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez neste serviço, meus Pai, de transmitir a Tua palavra, Senhor. Fazemos isso por amor, Tu sabes bem, Deus. Meu Deus Pai, em nome de Jesus, faz com que isto alcance muitas pessoas, Senhor. E que principalmente alcance, meu Deus Pai Poderoso, aqueles que estão sedentos de salvação. Meu Deus Pai, faz com que a Tua doutrina, a doutrina de Cristo, seja conhecida no mundo inteiro. E todos um dia, de fato, irão conhecê-la. Em nome de Jesus, somos gratos por isso. Amém. Então vamos continuar a aula passada. Ela já está gravada, certo? Eu só fiz dividir o vídeo em duas partes, porque na aula passada foi necessário fazer uma introdução mais longa, né? Há muito o que se falar, né? A Bíblia toda fala sobre Jesus, o Antigo e o Novo Testamento, né? Então não dá para abraçar o mundo, né, em uma só aula, né? Então estamos aí na continuação hoje. Estamos usando o texto base que é a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Mas veja, só são 10 sentenças, 10 frases ali, acompanhadas das referências bíblicas, né, que eu estou usando como orientação, certo? Então, na aula passada foi necessário fazer mais uma introdução mais prolongada, né, e adentramos pela questão da doutrina da Trindade, né, que é bastante complicada. Mas hoje vamos continuar a partir do ponto 3 da Declaração Doutrinária. Então você é nosso convidado, continue conosco e que esta palavra surta efeito em sua vida e que você tome resoluções na sua vida a partir desse conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos para a aula. Olha aí, continuando. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne na pessoa real e histórica de Jesus Cristo, o Deus Filho, né? Gerado pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. João 1,14 diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vivíamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, na hora certa, no momento certo, né? Por que não aconteceu antes? Por que não aconteceu depois? Por que não acontece nos nossos dias? Né? Por que ele não vem de novo logo? Né? Tudo acontece dentro do plano de Deus e está dando certo. Né? Pessoas estão sendo salvas, né? E o roteiro profético está sendo cumprido. Né? Jesus, quando ele veio, né? Os judeus, né? Eles estavam, aqueles mais religiosos, né? Ainda não conseguiam acertar no alvo, né? Estavam emaranhados de outras coisas, né? Misturados a sua religião, a sua religação com Deus, com outras coisas, né? A tradição dos anciãos e também tinha a questão do afastamento mesmo, né? O esfriamento espiritual. Né? Mas com Jesus, isso foi manifesto. O tempo profético se cumpriu. A gente poderia falar sobre as 70 semanas de Daniel, por exemplo. Como isso tem a ver com o tempo que Jesus nasceu, né? E tantas outras coisas, tantos outros detalhes proféticos. Mas é impossível, né, que isso tenha sido pura e mera coincidência. Né? É mais difícil ter fé para ser ateu, né? É mais difícil que uma pessoa acerte na loteria, né, na Mega Sena,
10, 40, 50 vezes seguidas, né? Às vezes as pessoas pedem que a gente não creia nessas coisas, né? Mas baseado nas crenças delas, né, nós precisaremos de muito mais fé, né, de muito mais sorte, entre aspas, do que crer em apenas um fato, né, o cumprimento de tudo na pessoa de Jesus Cristo. Então, a nossa fé, ela não é ilógica. Nós damos testemunho daquilo que acontece conosco, né, e que aconteceu a partir do momento em que ouvimos uma pregação que vem da Bíblia, né? Ora, a mesma palavra, né, que nos salvou, né, que nos revelou a Deus, que nos revelou a Jesus Cristo, né, é a que nos dá testemunho também de coisas futuras, né, e muito mais coisas vão acontecer, né, e que as bênçãos espirituais estão abertas para nós também, né. Então a Bíblia é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus porque ela fala da realidade de Deus, da realidade que nos rodeia, né? Por isso que estamos dizendo que a Bíblia é a verdade, né? Ora, Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Olha aí, Mateus 11, 27. Diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Né? João 10, 30 e 38. Diz assim. João 10, 30 e 38. Versículo 30 e versículo 38. Eu e o Pai somos um. Versículo 38. Mas se faço em nome credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Colossenses 1, 15 e 19. Diz assim. Colossenses 1, versículos 15 e o 19. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ainda em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1 e 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Né? Então, Jesus é o único que conhece a Deus perfeitamente. E Deus o conhece perfeitamente, né? O seu Pai. Né? Mas Jesus, ele fez um convite muito especial, né? Lá em Mateus capítulo 11, ele diz: e aquele a quem o Filho quiser revelar, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus, ele tem um segredo, né? E ele nos convida a revelar esse segredo, né? Para que a gente participe, né, das coisas de Deus, Então ele e o Pai são um só. Aí você, mas não são duas pessoas? Como assim são um só? São duas pessoas, mas não são um só em essência. Né? Eles são, não só a sua natureza é uma só, né? Eles são a divindade, né? Mas ao mesmo tempo, né, eles estão em unidade, eles concordam plenamente. Né? É difícil explicar a relação entre a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Mas uma coisa está clara, né? Eles existem, estão manifestos, né? E eles mantêm relacionamento comum, comunhão comum, né? Comunhão comum. Então, Jesus veio, né? Se manifestou como divindade, com toda a autoridade, né? Obedeceu, né, a lei que os judeus estavam submetidos, por exemplo, e a partir disso, sendo perfeito guardando a lei, sendo perfeito em todos os aspectos, né? Ele não só tem o poder, como ele tem o mérito, né, para salvar.
Então salvou os judeus, salva os gentios, adota todos como filhos de Deus. Não é porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e não é porque alguém é descendente de Abraão, né, é judeu, que vai ser salvo. Né? Para ser salvo tem que ser filho de Deus, e para ser feito filho de Deus, né, tem que ser irmão de Jesus, né, discípulo de Jesus, tem que ser conduzido por Jesus, né? Tem que ser eleito nele, né? Porque ele foi eleito, ele é o eleito de Deus. Né? Então ele é a expressa imagem de Deus. Né? Deus está em todos os lugares, mas ele não está aqui como ele está no céu, no seu trono, por exemplo. Né? Já disse isso algumas vezes em outros vídeos aqui na Escola Bíblica. Né? Se Deus se manifestasse agora, aqui e agora, como ele está no céu, já seria o juízo final. Né? Mas aprove a Deus usar a misericórdia e prover um meio de salvação, um escape. Né? Jesus é o nosso escape. Nele habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Né? Então não podemos dizer que não conhecemos a Deus, né? Porque conhecemos Jesus e ouvimos os seus ensinos, né? E fomos tocados por ele pessoalmente. Essa é a religião cristã. Né? Algumas palavras não devíamos abrir mão para a cultura. Né? Às vezes acontece isso, o choque cultural, né? As palavras acabam ganhando outra denotação. A palavra religião, por exemplo, é usada de maneira comum, né? Toda e qualquer crença é religião, né? Mas a religião, no contexto bíblico, deveria ser uma palavra usada de maneira mais... uma palavra belíssima, né? Deveria ser usada de maneira mais ortodoxa, né? Pelos próprios cristãos. Né? Religião é religação com Deus. E a religação com Deus é através de uma comunhão, de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não é uma filosofia de vida, né? Não é um sistema de regras morais e práticas. Né? Isso tudo se desdobra, né, de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Essa é a religião cristã. Né? Ser discípulo de Jesus. Né? Olha, então, logo no primeiro século, né, no segundo século em diante, mas já no primeiro, né, os apóstolos estavam vivos. Né? Já havia confusão sobre a respeito da natureza de Jesus. Quem era Jesus, né? Foi um espírito? Foi só um homem comum? Né? Então vamos lá. Analisa aqui comigo, João. Refutação à separação de Jesus real do histórico. Olha só, tem muita gente que tenta separar, né, o Jesus do cristão do Jesus, supostamente um Jesus real, né, aquele que é diferente do que os cristãos pregam. Um homem real que deu origem ao cristianismo, mas que na verdade atribuíram muitos mitos sobre ele, né? Que deve ter acontecido alguma coisa parecida com a crucificação, mas depois, ao longo do tempo, isso foi crescendo e se tornou um mito. Né? E essa seria a fundação da religião cristã. Né? Olha só, pode parecer óbvio para você, né? Mas, pasme, isso foi necessário ser argumentado. Né? Olha só, assim. Os evangelhos foram escritos depois, como qualquer testemunho, sempre depois do fato. Né? Então, os evangelhos foram escritos décadas depois, né, dos fatos ocorridos, né, com a necessidade de testemunhar. Né? Os evangelhos, na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são um testemunho sobre Jesus. Eles não são uma biografia completa, detalhada. Eles não são um livro de doutrina, né, de ensinamentos sintetizados, né, com a teologia sistemática de Jesus. Não é bem isso. É um testemunho sobre Jesus. Né? Sua vida, sua obra, seus ensinamentos, né, eles dão ali pincelados. Né? Ora, sua vida, suas obras, seus ensinamentos é que foram a base do cristianismo. Né? Mas aí os evangelhos registram isso, né, depois que acontece, né, e não antes. Porém, olha só, a lei e os profetas foram escritos antes desses sinais se cumprirem, né? Então, um forte sinal da existência de Deus e da veracidade da sua palavra. Os evangelhos foram escritos depois, mas a escritura de Gênesis a Malaquias foram escritos antes de Jesus nascer,
antes dos fatos acontecerem. E agora? Né? Então, é mais fácil você crer no fato, né, que se cumpriu em Jesus, né? Jesus como sendo o cumpridor de todas essas coisas, né? No fato da divindade ter encarnado, do que você acreditar que pessoas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, falando de detalhes diferentes, né? Acertaram aí várias vezes na Mega Sena, né? Seguidas. Ou seja, a probabilidade disso acontecer, né, é mais improvável do que a própria encarnação da divindade, né? Do que essa tenha sido realmente verdade, né? Do que realmente tenha acontecido essas coisas, né? Olha só, muitos foram crucificados pelos romanos, mas ele só teve sua importância pelos fatos proféticos ligados ao seu ministério, a encarnação divina como fundação do cristianismo, né? A crucificação romana era o seguinte: o indivíduo ele tinha a sentença máxima, a sentença de morte, uma espécie de cadeira elétrica, né? E a própria crucificação romana, ela intimidava, as pessoas não queriam se envolver com a justiça romana, né? Então já evitavam de entrar em encrencas, né? E, ora, se uma pessoa sabia que é crucificada, a reação era fugir, né? Seria fugir, né? Mas você só era crucificado se fosse realmente pego, porque se fosse pego ia para ser crucificado e realmente ia ser torturado até a morte e iria morrer, com certeza, né? Então, como era a morte na cruz, né? Aqueles criminosos, né, eram pendurados numa cruz, né? Às vezes pregados na cruz com pregos mesmo, atravessando a mão, atravessando os pés, né? E tinha um toquinho assim, um toquinho de madeira que ficava embaixo do pé, que só podia botar um calcanhar de cada vez, não dava para botar os dois pés ao mesmo tempo, né? Então o indivíduo ele ficava lá vivo, né? E ele tinha que alternar. Ele tinha que se segurar com os pés para descansar os braços, depois se segurar com os braços para descansar os pés. Só que esse processo, né? E ele já enfraquecido também pelos ferimentos, né? Por ter sido empalado ali, né? Nas mãos e nos pés. Esse procedimento fazia com que o indivíduo, os músculos do corpo entrassem em cãibra, né? Os braços entravam em cãibra, as pernas entravam em cãibra, né? Ou seja, os músculos ficavam endurecidos, você não conseguia mais mexer os músculos. Até que o último músculo a endurecer era o diafragma, né? Que era o músculo que movimenta a nossa respiração. Por isso que os crucificados, eles morriam sufocados. Eles ficavam em cãibra ali, pendurados, né? Até sufocarem. Até sufocarem. Essa era a crucificação romana. Para acelerar a crucificação romana, né, para não passar lá dias, né, o indivíduo lá sem comer, sem beber, e naquela situação, eles quebravam as pernas. O indivíduo não conseguia mais alternar entre braços e pernas. Daqui a pouco ele começava a sufocar, né? E também as dores, né? Os flagelos, né? A tortura que era feita antes da crucificação ou durante a crucificação, né? Já fazia o indivíduo morrer mais rápido. E por último, né? Vocês estavam com muita pressa para garantir a morte. Vinha lá um executor, um soldado romano, um oficial romano, e empalava o indivíduo na cruz para ele morrer rápido, né? Era o golpe de misericórdia, né? Ele, com a ponta da lança, ele perfurava o coração, né? De baixo para cima, né? E perfurava o coração do indivíduo, né? Até esses detalhes a Bíblia fala, né? Que os seus ossos não foram quebrados, né? A sua veste foi lançada a sorte sobre as suas vestes, né? Então na cruz Jesus foi torturado antes, foi bastante chicoteado, né? Carregou o madeiro, né? Ou seja, estava bem debilitado já. E pendurado na cruz, né? Sendo empalado na cruz, foi pendurado. E poucas horas depois, né? Ele já estava bem desgastado já, então ele expirou, ou seja, o diafragma, né? Ele não conseguiu mais respirar. Deu o último suspiro e morreu ali, né? E antes disso ele tinha perfurado a cabeça dele com uma coroa de espinhos, né? Tinham dado fel para ele tomar,
e tantas outras coisas, né? Ele tinha sido esbofeteado no rosto antes disso, né? Chicoteado. Ou seja, essa era a morte de cruz, né? Porém, muita gente morreu na cruz. Não só Jesus morreu na cruz, mas muita gente morreu na cruz. Ele foi crucificado até entre dois ladrões, né? Entre dois salteadores, né? Mas o que torna a morte de Jesus tão especial, né? São os fatos proféticos ligados ao seu ministério, né? Especial para quem estava assistindo, né? Os seus discípulos, por exemplo. Estava ali sua mãe, estava ali João, se não me engano, o apóstolo João, né? E o fato da sua crucificação, ele não fugiu dela, né? Ele adiou, é o chamado segredo messiânico, né? Ele expulsava demônios, os demônios diziam: Filho de Deus, por que vieste nos atormentar antes do tempo, né? E ele mandava que os demônios se calassem. Às vezes ele curava uma pessoa, né, de uma forma milagrosa, né, de uma forma espantosa. Ele dizia: olha, não diga nada a ninguém, né? Mas dá testemunho na tua terra, né? Volta para a tua terra e dá testemunho lá, né? Porque quanto mais ele realizava milagres, quanto mais ele chamava a atenção para si, mais se aproximava o dia da sua morte, né? Então ele, sabendo que isso iria acontecer, quando chegou a hora de acontecer, né? Passado algum tempo do seu ministério, eu acho que 3 anos, né? Se não me engano, do seu ministério, quando ele começou a pregar, a realizar milagres até o final, aí ele viu que era chegada a sua hora. Aí ele caminhou a passos firmes para Jerusalém, sabendo o que ia acontecer. E mesmo assim foi, né? Então, só esse fato já contraria muita coisa a respeito dessa crucificação, desse homem natural que foi morto pelos romanos e que em cima dele se criou um mito, né? Então, há vários argumentos sobre isso, sobre essa questão de que não podemos separar o Jesus real do Jesus histórico, né? O Jesus dos cristãos de um Jesus contemporâneo lá do século I, né? Porque se fizéssemos isso, não explicaria o fato do cristianismo ter sido fundado, né? Não explicaria o fato de muitas pessoas, logo no primeiro século, ainda que poucas, ainda que uma minoria ínfima, né, ter segurado, né, ter sido firme, perseverante na fé, apesar da perseguição e sofrimentos, né? Olha aí. Não havia modernas técnicas de marketing no lugar e na época, né? Naquela época do século I, no lugar dali da região da Judéia, né? Essas técnicas de marketing, né? Só viriam a partir do século XX, né? As técnicas que as empresas usam, divulgar o produto, né? Na época de Jesus não tinha isso também. Então como é que cresceu tanto, né? Então logo os primeiros cristãos realmente acreditaram no que pregaram até a morte. Então, só se explica porque os primeiros cristãos, foram firmes, né, na sua pregação até a morte, né, até a morte. Os indícios dos textos dos evangelhos, das cartas, né, do Novo Testamento, falam da linguagem daquela época, né? Era o grego koiné, era o grego daquela época. A linguagem que foi traduzida para o grego koiné dos judeus falando com Jesus, os nomes, né, também são daquela época, né? Também são daquela época, né? Então temos o testemunho histórico, o testemunho linguístico, o testemunho arqueológico, né? Temos até o testemunho de marketing, né? Que não havia marketing, gestão de marketing na época, né? Então temos vários testemunhos que corroboram, né, que o fato da encarnação divina é muito mais provável do que você ganhar 20, 40, 50 vezes na Mega Sena seguida, né? Ou seja, cada detalhe desse se cumprir, que tenha sido apenas uma coincidência, né? Não foi uma coincidência, né? Olha aí, aí as imagens que se fazem, né? O Jesus rico, o Jesus pobre, né? Jesus branco, Jesus negro, né? Aí um Jesus assanhado, todo barbudo, né? Mal feito, e um Jesus com o cabelo bem penteadinho, né? Com a barba feita, né? Branquinho, sem marca de sol, né? Então, as pessoas, independente da imagem que você tem de Jesus, o rosto que vem à sua mente quando você pensa em Jesus, né? Geralmente a gente pensa aquele homem com aquela túnica, né? Com um cajado na mão, né? No meio de ovelhas, né? Tangendo ovelhas, né? Na minha cabeça vem essa imagem às vezes, né? Quando eu penso em Jesus. Independente da imagem que você tenha a respeito de Jesus, né?
que você tem que ter é fé nele. Né? Eu poderia me estender muito mais nisso, falar sobre essa questão de visível e invisível, né? Adão e Eva viam a Deus, né? Talvez ali uma teofania, né? Uma manifestação humana de Deus ali que vinha no jardim do Éden. Viam a Deus e o desobedeceram, né? Mas agora nós temos que ter fé nele sem vê-lo, né? Para sermos aprovados, né? Para obedecer sem enxergá-lo, né? Em nossa frente, para que sejamos aprovados. Isso é possível em Jesus, né? Isso é possível em Jesus. Amém? Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Olha aí, Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 10, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, 7 a 10. Obedeceu toda a vontade de Deus, foi perfeito em tudo. Na verdade, o único que cumpriu a lei, porque não pecou. Olha aí, identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo castigo e expiando a culpa de nossos pecados, conquanto ele mesmo não tivesse pecado. Olha só, essa passagem que eu frisei aí, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Vamos ler só essa passagem. Ela é muito importante para entendermos sobre a questão da encarnação de Jesus. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Olha só. Eu não lembro o termo agora, eu não sei se é hipostase, né? A hipostase de Cristo, né? União hipostática, né? Se eu não me engano. O que significa isso? Ele era homem, né? Na carne, ou seja, tinha corpo humano, nascido de Maria, né? Ele tinha uma genealogia, né? Aí uns vão dizer que ele não tinha nem umbigo, né? Porque ele não podia ter contato genético com Maria, essas coisas todas. Aí tem gente que viaja, né? Faz especulações sobre tudo. Então Jesus não tinha umbigo. Quando buscar na cruz lá, né? Um milagre é que ele não tinha umbigo. Mas não é bem assim, né? Jesus, ele foi homem, né? Foi testemunhado que ele comia, bebia, andava, dormia, sofria, né? Tinha limitações, né? Foi torturado e morto, né? Mas ninguém se engane, né? A divindade de Jesus também era real, né? Ele foi quem se humilhou, ele foi quem se entregou, né? Ele deu sua vida para depois pegar ela de volta, né? Então ele venceu a morte. Essa encarnação de Jesus é assim, ele, como Deus, tirou sua roupa, né? Ou seja, se despiu, né? Ele tinha o poder e tirou o seu poder, né? Ele mesmo se despiu, né? Como está no versículo 7, né? Assim mesmo se esvaziou, né? Não é que ele perdeu os poderes, ele tinha o poder de guardar e tinha o poder de pegar de volta, né? Mas é interessante isso. A gente começa a compreender um pouco sobre a comunhão de Jesus com o Espírito Santo, né? A Bíblia diz o tempo todo nos evangelhos, o testemunho dos evangelistas, e o próprio Jesus é que o Espírito Santo conduzia o tempo todo. O Espírito Santo revelava no coração das pessoas o que elas estavam pensando. O Espírito Santo realizava os sinais através dele, né? Ele se despiu, mas ele era dependente do Espírito Santo. O Espírito Santo o conduzia,
Ele venceu a tentação no deserto, né? 40 dias e 40 noites de jejum. Isso é sobrenatural, né? Só é feito pelo Espírito Santo. Um ser humano normal não jejua 40 dias e 40 noites. Com 7 dias ele já tá morrendo, desmaiando, né? Isso foi uma ordem sobrenatural. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e lá jejuou 40 dias e 40 noites. Né? Tem muita gente aí que tenta fazer isso, né? Jejuar 40 dias e 40 noites e fica um pouco galera da cuca, né? Fica com sequelas aí, né? Dessa loucura. Né? Só se jejua 40 dias e 40 noites por ordem de Deus, né? É sobrenatural. Né? Foi um milagre, por assim dizer. Né? Então, ele a si mesmo se esvaziou, né? Se tornou homem. Né? Ele veio nos ensinar como ser dependente do Espírito de Deus. Né? O sacerdote perfeito que se fez homem não experimentou pecado, né? E foi dependente do Espírito Santo. Né? O exemplo perfeito, o mérito perfeito. Né? O versículo 8 diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele a si mesmo se humilhou. É o que ele disse aos seus inimigos, né? Nenhum poder vocês têm contra mim, se não lhe for dado do céu. Né? Então, ele a si mesmo se humilhou, né? Até a morte. Né? Ele entregou a sua vida. Mas ele tem poder de pegar de volta. E pegou de volta. E venceu a morte. Né? E venceu a morte. Então, ele nos ensinou o caminho. Né? Quem crer nele também vai vencer a morte. Né? Através dele. Porque ele venceu a morte. Então, essa é mais ou menos a ideia que nós temos aí, né? Jesus, ele encarnou, ele já era Deus. E ele se despiu dos seus poderes de Deus, vamos assim dizer. Né? E depois se humilhou até a morte, né? E depois ele foi glorificado por Deus. Né? Foi um mérito perfeito. Ganhou o voto por mérito, né? E não só porque era herdeiro, né? Não é só por direito de herdeiro, por ser filho de Deus. Ele ganhou por mérito próprio, né? Por ter vencido, né? Por ter vencido sozinho. Sozinho, né? Embora que na dependência do Espírito Santo, ele nos ensinou como vencer. Né? Ser dependente do Espírito, quem é dependente do Espírito Santo vence. Eis aí a importância do outro Consolador, o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Que é muito ignorada, né? Nos dias de hoje. Né? Nos dias de hoje. Mas é essencial para a nossa fé. Vamos lá. Olha só, sobre essa natureza de Cristo, né? Heresias cristológicas, né? São duas naturezas, suas duas naturezas são necessárias à sua obra expiatória, né? A questão do mérito próprio, né? O fato de ser homem e de ser Deus ao mesmo tempo. Né? Olha aí, heresias cristológicas. O que é heresia? Heresia é o contrário de doutrina. Né? Se a doutrina resume o ensino básico da nossa fé, a heresia ela ataca nas bases da nossa fé. Né? Esse é o problema da heresia. Às vezes tem coisas, tem modismos que não atacam a base da nossa fé, mas não devem ser guardados por induzir ao erro em alguma coisa, né? Um modismo. Né? Por exemplo, copo d'água. Isso não abala tomar um copo d'água para lavar o interior. Isso não abala os fundamentos da nossa fé, mas também não faz parte da doutrina da nossa fé. Né? É um modismo. Né? E a heresia ela é mais perigosa, ela ataca os fundamentos da fé. Né? Heresias cristológicas, ou seja, heresias sobre Cristo. Desde o primeiro século, essas coisas vêm se repetindo com outros nomes, de outras formas, mas sempre vêm se repetindo. Ebionismo, né? Nega a natureza divina. Certo? Ou seja, Jesus só era homem, não era Deus. Docetismo nega a natureza humana. Né? Era impossível que Deus se tornasse humano, porque o humano é um ser impuro. Né? Vir em carne é ser tocado pela impureza, então ele não poderia ter sido homem. Né? Ele é só divindade, docetismo. Arianismo, novamente, como é bionismo, nega a divindade. Né? Só considera a humanidade. Nestorianismo, né? Ele nega que é impossível unir as duas naturezas. Uma hora ele era homem, uma hora ele era Deus, mas nunca as duas ao mesmo tempo. Né? Eutiquianismo
né? Negou a distinção das naturezas. Ele era uma coisa diferente de tudo, né? Era uma mistura. Ele não era nem homem e nem divindade, né? O que também nega a humanidade e a divindade de Jesus. E o apolinarianismo, né? Negou o espírito humano, ou seja, ele tinha corpo e alma, né? Tinha um lado visível e invisível humano, mas o seu espírito seria a divindade, né? E não haveria espírito humano aqui, considerando que o homem é em três partes, né? Corpo, alma e espírito, né? Bem, algumas heresias aí, se não todas elas, né? Atacam as bases da nossa fé. Eu usei como fonte esse vídeo do YouTube do pastor Luiz Saião, né? Está na descrição desse vídeo aqui, né? E você pode assistir. Tem dois vídeos aqui na descrição, falando sobre a questão do Jesus histórico, falando sobre essa questão das heresias cristológicas, né? As várias religiões que existem no mundo. Então, do pastor Luiz Saião. Eu não vou mais indicar o canal, como eu indicava antes, né? De várias pessoas, porque às vezes a pessoa para de postar vídeos lá no canal, o canal vai ficar parado, né? Mas aí eu vou indicar vídeos, certo? Vídeos no YouTube, né? Para você se deleitar aí, lavando a louça ou fazendo alguma coisa, você vai assistindo, né? E vai adquirindo mais conhecimento. São vídeos longos, 1 hora, talvez, se não me engano, cada um. Mas é uma boa explanação sobre a arqueologia bíblica, história da igreja e doutrinas bíblicas, certo? Principalmente a cristologia, né? Ou doutrina de Cristo, certo? Então tá aí na descrição desse vídeo, dessa aula aqui, né? Como também no arquivo aí do PowerPoint, lá nas fontes, tá ok? Olha aí. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E depois de aparecer muitas vezes a seus discípulos, ascendeu aos céus, onde a destra do Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio. João 19:30. João 19:30 diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Né? Ele morreu. Ele teve que morrer. Né? E essa é uma das questões mais difíceis, pelo menos para mim, né? Por que Jesus teve que morrer? Né? Muita gente diz: é porque sem derramamento de sangue não há remissão. Cita uma passagem lá de Hebreus, né? Da carta aos Hebreus. Porém, o contexto dessa passagem aos Hebreus, né? Sem derramamento de sangue não há remissão, está se referindo à lei de Moisés. Que na lei de Moisés não havia remissão sem haver sacrifício, né? Derramamento de sangue. Né? Aquele animal sacrificado ali simbolizava o pedido de perdão, né? do ofertante. Se você vê na lei de Moisés, né? Levíticos, capítulos, eu acho que até o capítulo 7, do 1 ao 7, ou do 4 ao 7, do livro de Levíticos, né? Tinha um sistema de perdão. A lei tem um sistema de perdão, né? Se um homem pecasse, se o sacerdote pecasse, se o profeta pecasse, se o príncipe pecasse, né? E aí ele fazia um ritual para se redimir, né? Não havia remissão sem o derramamento de sangue, né? Mas essas coisas foram antes de Cristo, né? Ou seja, os animais, Jesus morreu porque os animais morriam na lei? Ou os animais morriam na lei porque era um símbolo profético do que aconteceria no futuro? Isso para mim faz muito mais sentido. Né? A lei de Moisés foi dada como profecia também. Simbolizava a morte, a necessidade da morte como para a remissão. Né? Mas o símbolo ainda não explica o fato real. Né? Eles simbolizam, né, que era necessário a morte de Jesus, mas não explicam em detalhes por que era necessária a morte de Jesus. O único detalhe importante que é explicado é que nós precisamos ser substituídos, porque se nós sofrermos a condenação, não haverá salvação para nós. Né? Então, assim como eles eram substituídos na lei de Moisés pela morte do animal, da mesma forma, né, nós somos substituídos espiritualmente por Cristo, pela morte de Jesus. Né? Pela morte de Jesus. Ele foi por mérito, né, sem pecado, né, foi eleito por Deus e foi assassinado. Né? Eu costumava explicar essa passagem da seguinte forma, essa realidade da seguinte forma. Né? Ele veio para salvar, mas os seus que ele deveria salvar o mataram. Né?
E não se engane, né? Não põe a culpa só nos judeus, só nos romanos. Né? Ele foi morto por todos os nossos pecados. Nós também somos culpados da morte de Jesus. Então a humanidade que deveria ser salva por ele, o matou. O matou. Né? Mas ele, sendo o maior ofendido, aquele que foi morto, né? Ele vence a morte, volta da morte, ressuscita dos mortos, né? Pelo seu poder e perdoa os seus ofensores. Né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Né? Ele redime a humanidade do seu pecado, do maior de todos os pecados, matar o Filho de Deus. Né? Porque se matou o seu Salvador, quem mais o salvaria? Não já deveríamos estar condenados? Né? Mas aquele que é maior no céu, né, o maior de toda a criação, o maior de todas as coisas, nos perdoou. E ninguém é maior do que ele para dizer, não estão perdoados. Satanás não pode nos acusar e dizer, não estão perdoados, não tem o direito. Né? Quem tem autoridade, se não o maior ofendido, a vítima, de perdoar o seu ofensor? Né? Se a vítima perdoou, por que nós iríamos condenar? Né? Então Jesus nos perdoou. Né? E ninguém pode nos condenar. Né? É dessa forma que o seu sangue nos purifica de todo pecado. Né? Então essa é só uma forma de explicar, só um detalhe. Né? Eu confesso que ainda é muito imperfeita a minha explicação. Né? Mas com certeza é por aí. Né? É por aí. Ninguém é maior do que ele para nos condenar, já que ele nos perdoou, já que ele nos redimiu. Né? Ninguém tem mais autoridade do que ele. Né? Para contrariar o seu perdão em nossa vida. Então, o seu perdão, ele nos foi dado, né? E ninguém pode tomar. A minha questão pode ser rejeitada, né? A graça pode ser resistida, não pode? Essa questão da salvação. Né? A gente vai falar sobre isso, a comparação dessas doutrinas, né? Da salvação, sobre a doutrina da salvação. Vai ter uma aula só sobre isso, né? Lucas 24, 46 diz assim: E lhe disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Né? Os detalhes proféticos foram se cumprindo um a um. Né? E ele mesmo foi avisando aos seus discípulos que isso ia acontecer. Né? E mesmo assim não creram nele, fugiram e deixaram de crer que ele era o Messias. Se é que creram em algum momento. Né? Se escandalizaram nele, perderam a fé nele, né? Na hora que ele foi preso. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus de Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 4 a 8, diz assim: E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobreviveu até agora, porém alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, né? Porque o Paulo falando, como um abortivo, né? Então Jesus ressuscitou, foi visto e deram testemunha dele, né? Dos milagres que ele realizou, né? Dos sinais que se cumpriram, ele realizando esses milagres, e os sinais que se cumpriram na sua morte e na sua ressurreição. Só pode ser ele o Messias. Creamos nele. Né? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e o único suficiente Salvador e Senhor. 1 Timóteo 2, 4 e 5 diz assim: 1 Timóteo 2, versículos 4 e 5: O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Hebreus 4, 14 a 16. Hebreus 4, 14 a 16 diz assim:
Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele foi carne, foi homem como nós. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele venceu o pecado, né? Não foi tocado pelo pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que oportunidade Jesus nos deu, né? De adentrar a presença de Deus. Né? Esse é o resultado da sua obra, da sua salvação. Hebreus 10 ainda. Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Então, é uma descrição aí do sacerdócio de Jesus, né? O sacerdócio de Jesus. Mas na prática, né? Onde está Jesus hoje? O que está fazendo? O que ele manda que nós façamos? Né? Jesus está à destra de Deus, na majestade nas alturas. Mas Jesus está aqui também, entre nós e dentro dos nossos corações. O que ele está fazendo está nos ajudando a vencer. Nos ajudando a vencer, intercedendo por nós junto ao Pai. Ele está nos puxando de lá e nos empurrando daqui, né? Eu gosto muito dessa figura. Ele nos puxa lá do céu e nos empurra aqui de baixo. Né? Jesus está fazendo o sacerdócio de salvação dos homens. O que ele manda que façamos, afinal de contas, né? Eu seleciono essas imagens aí, né? Jesus, ele ressuscitou, né? Ele se mostrou aos discípulos, né? A mais de 500 deles por uns 40 dias, e depois ele foi assunto ao céu, ele ascendeu aos céus, né? Foi elevado aos céus, né? Diante dos olhos deles, né? Mas ele deixou uma missão, uma tarefa, né? Nós vamos ver isso mais detalhadamente em doutrina da igreja, eclesiologia, né? Se Deus assim permitir. O que ele manda que nós façamos, né? É que nós continuemos o seu ministério. Jesus tinha um ministério de cura, de pregação e de ensino. A igreja deve continuar o seu ministério. Imitar Jesus na sua obra, no seu ministério. Dirigir a sua vida, o seu compromisso para o ministério que ele nos ordenou. Isso não é questão de dons, não é uma questão de você que tem que ser chamado especificamente para isso. Você deve ser discípulo de Cristo e ele já nos chamou, já nos deu a ordem, já nos deu o conteúdo do seu evangelho, já nos deu a forma, né? Ele ensinou na Bíblia a forma de exercer o ministério no reino de Deus, né? Nos ensinou a forma, o conteúdo, né? Ele nos deu o exemplo, né? E ele nos dá poder, e ele nos dá o consolador, né? O treinador aí, né? Ele nos prepara, né? Ele apita e corre com a gente e passa o bastão para nossa mão também, né? Ou seja, ele está na linha de largada, está na linha de chegada, ele está correndo junto com a gente no meio do caminho, ele está em todos os lugares, em todo o processo da nossa vida, né? Isso é o ministério de Jesus, né? Ele é o dono da igreja, ele é a autoridade sobre a igreja. Amém? Vamos falar mais sobre a sua autoridade agora. Então, o ofício de sacerdote, né? O ofício de sacerdote de Jesus é só um dos ofícios dele, né? Ele é profeta e rei também, viu? Mas eu não me estendi muito, porque senão o vídeo vai virar um dia aqui, né? Você assistir esse vídeo. Olha aí, pelo seu Espírito, ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja, né? Mateus 28, 20. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? João 15, 26. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede,
esse dará testemunho de mim. Olha aí o Espírito Santo, né? João 16:7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vou-lo enviarei. Né? Olha como é importante o Espírito Santo na nossa vida. Foi enviado por Jesus, foi necessário que Jesus fosse para nos enviar o Consolador. Né? É muito interessante essa passagem. Né? Jesus, ele é a nossa garantia. Né? Ele não prometeu nada, que você ia ficar rico, que você ia ter uma saúde perfeita, ou ia ter as finanças perfeitas, né? Que ia ter uma família perfeita, ou que você em si também não seria perfeito. Mas uma coisa ele dá como garantia, que é a presença dele na nossa vida. Né? Com Jesus as coisas se ajeitam, mesmo você sendo perfeito. Amém? Então ele é a nossa garantia. É a única garantia que nossos filhos vão ter de felicidade se eles tiverem um encontro com Jesus também. Então Jesus é a única garantia, a maior e a melhor garantia de todas, e a única que nós temos. Né? Não existe outra garantia. Se ele nos salvasse, nos jogasse numa ilha deserta, sem comida, sem roupa, né? Sem saúde, né? Sem mantimentos, ainda assim seria a graça e a misericórdia, porque ele já nos salvou. Amém? Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória, para julgar os homens e consumar sua obra redentora. É o ponto 10 aí da declaração doutrinária. Atos 1:11, olha o que está escrito. Atos 1:11 diz assim: E lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Né? 1 Coríntios 15:24-28. Diz assim: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver distribuído todo o principado, bem como toda a potestade e poder destruído. Né? Porque convém que ele reine até que haja postoso inimigo debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Né? A relação do Pai com o Filho. Né? Tudo lhe sujeitou, ou seja, o Pai lhe sujeitou todas as coisas. Né? Ou seja, se tudo está sujeito a Cristo, só se exclui o Pai que lhe sujeitou todas as coisas. Mas para que se cumpra isso, para que isso se cumprisse e ele entregasse tudo ao Pai de volta. É interessante essa relação. Não supor ser igual a Deus, né? Assim, não supor ser como o Pai, né? Mesmo sendo divindade. Então, interessante essa relação de comunhão entre o Pai e o Filho. Né? Tito 2:13. Tito 2:13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Olha, Jesus ele tem a chave da morte, do inferno, do tempo e do espaço. Né? Ele escolhe quem vive e quem morre. Né? Ele escolhe quem entra no inferno e quem não entra no inferno. Ele é quem escolhe quando o tempo termina. Ele é quem escolhe quando o espaço também termina. Né? Jesus tem a chave de tudo. Né? Essa imagem aí, ó, ele no meio das 7 igrejas, né? Ele sendo a autoridade suprema, ele também é a autoridade sobre a igreja. Né? Ele tem a aguda espada que sai da sua boca para julgar a sua igreja. E o julgamento começa pela igreja do Senhor. Não se engane. Ninguém se engana com o evangelho de Jesus. Ele começa julgando a sua igreja, depois o mundo. Né? Mas se ele julga a sua igreja, né? Quanto mais julgará a este mundo. Né? Então, Jesus é autoridade sobre a igreja. Ele nos deixou ordens claras, né? De um fator claro. Né? Devemos exercer o seu ministério como cristãos, na essência. Né? Não adianta fazer na aparência. Você tem que ser o sal. Você tem que ser a luz. Não existe tempero para o sal. Né? Não existe luz para iluminar a luz. A luz em si é a luz, o sal em si é o tempero. Né? Então, você tem que ser o discípulo de Cristo. É você que tem que salgar a terra, é você que tem que iluminar. Né?
Você tem que dar continuidade, né? Ele lhe deu o talento, você tem que administrar, né, o talento, aquele peso em ouro do que é mais precioso para Deus, ele entregou na sua mão para você administrar. Se você não administrar, se você enterrar como fez o servo inútil, né, será lançado nas trevas exteriores. Jesus é autoridade sobre a igreja, né? E tudo acontece por permissão e ordem dele, né? E se ele é autoridade, né? Se ele é o nosso mestre, então vamos fazer o que ele nos ensinou. Se ele deu o exemplo, vamos seguir as suas pegadas, né? Jesus é autoridade sobre nós, ele tem a chave de todas as coisas, né? Nós devemos confiar mais no poder de Cristo. Amém? Aí algumas resoluções, aplicações dessa doutrina de Cristo, né? É tão ampla, né? É tão cheia de detalhes, eu deixei tanta coisa para trás aqui, né? Para explicar, mas em suma é isso, né? Olha só, Cristo como Senhor, a fonte suprema da autoridade cristã é o Senhor Jesus Cristo, sua soberania emana da eterna divindade e poder, como unigênito Filho do Deus Supremo, de sua redenção vicária e ressurreição vitoriosa. Sua autoridade é a expressão de amor justo, sabedoria infinita e santidade divina, e se aplica à totalidade da vida. Dela procede a integridade do propósito cristão, o poder da dedicação cristã e a motivação da lealdade cristã. Ela exige a obediência aos mandamentos de Cristo, a dedicação ao seu serviço, fidelidade ao seu reino e a máxima devoção à sua pessoa como Senhor vivo. A suprema fonte de autoridade é o Senhor Jesus Cristo, toda a esfera da vida está sujeita à sua soberania. Outra aplicação, né? Isso tudo está aí com as fontes citadas, né? São documentos batistas, né? Como os batistas entendem, certo? Mas se aplica a todo cristão, né, que crê na Bíblia. Os batistas creem que a mais alta lealdade dos crentes é devida a Jesus Cristo e não a credos, tradições ou instituições religiosas. A suave vontade do Senhor Jesus Cristo está intrinsecamente ligada a todo cristão. A autoridade de Cristo também significa que ele é o Senhor da igreja. Nenhum ministro, sacerdote, bispo ou papa tem direito de exercer a autoridade como se fosse o próprio Cristo. Mateus 28, 18 está escrito o seguinte. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Continuando aqui na frase, no parágrafo. Todo homem tem acesso direto a Deus e o direito de responder por si mesmo e de alegrar-se com a presença do Senhor no culto e no serviço. A autoridade de Cristo abrange também os valores morais. Ele satisfaz as mais profundas necessidades de cada homem, assim das mais elevadas aspirações dos seus seguidores. A experiência humana em todos os tempos confirma a verdade dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Paz, justiça e compreensão só se tornam realidade quando Jesus domina. Outra aplicação, quem são os batistas? Né? Mas isso aí se aplica a todo cristão que segue a Bíblia. Né? Mas uma particularidade deve ser lembrada: os batistas são um povo que abriga uma esperança. Eles creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os batistas estão convictos que não há outro nome além de Jesus Cristo pelo qual devamos ser salvos. Eles creem na vitória final do Senhor Jesus, do Senhor ressuscitado. Bem, olha aí, Atos 4:12. Atos 4:12 diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mateus 25:31. Mateus 25:31 diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu vou ler aqui 2 Pedro 3:13. Diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Selecionei esses para que você reflita, né? Leia nas resoluções, né, que essas doutrinas implicam para nós. Né? Então está aí as fontes da onde eu tirei esses tópicos para a nossa aula. Né? Só esse material que eu estou apresentando aí já é muito extenso, né? Já é muito extenso, mas tem muito mais material, né? Muito mais material. Mas, por enquanto, leia os evangelhos, tenha um contato pessoal com o testemunho que a Bíblia dá sobre Jesus, né? E quem sabe você terá um encontro, se não teve ainda, com Jesus Cristo. Em suma, essa é a religião cristã, um relacionamento pessoal
com Jesus. Ele é a base da nossa fé, da nossa religião. Amém? Então você que ouviu esta aula, né, nunca tinha ouvido falar de Jesus ou só tinha ouvido falar de Jesus por nome, né, como aquele que é o fundador da religião dos cristãos, mas se hoje você conhecer um pouquinho mais de Jesus e se isso lhe trouxe algum calor ao seu coração, né, e você tem um desejo, né, agora de aceitar Jesus como seu Salvador, faça uma oração comigo agora. Se renda aos pés de Jesus. Meu Deus Pai, em, em tuas mãos entregamos a nossa vida e no nome de Jesus nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, nossas falhas e nos conserva, Senhor. Nos conserva, meu Deus Pai, de pé, meu Deus Pai, nos aperfeiçoa, nos santifica para a salvação perfeita, para a glorificação final, Senhor, que é o nosso corpo ser transformado em um novo corpo. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos estar no reino de Deus para sempre. Senhor, meu Deus Pai, obrigado por esta oportunidade que você tem nos dado, Senhor, o dom da vida eterna, através do Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de nós, de nossas falhas, de nossos pecados. Nos ajuda a vencer os obstáculos, Senhor, que nos atrapalham nos aproximar de Ti. Em nome de Jesus, entregamos nossas vidas em Tuas mãos. A partir de hoje eu quero ser um cristão de verdade, um cristão autêntico. Amém. Então, se você fez esta oração de coração, procure uma igreja batista ou uma igreja evangélica mais próxima de você que siga a Bíblia, né? E passe lá, se apresente, diga que aceitou Jesus como seu Salvador, né? E passe a ler a Bíblia, né? Leia a sua Bíblia para que você conheça as palavras de Jesus em primeira mão, começando pelos Evangelhos, vai pelo Novo Testamento, depois você vai para o Antigo Testamento, né? E assim vai, né? Prossiga na sua vida cristã, né? Jesus é a autoridade sobre nós, né? E se Ele é a autoridade sobre nós, devemos seguir os passos dele. Amém? Então, obrigado por nos acompanhar até aqui. E até mais.